Fala galera, beleza? Eu vou ensinar aqui pra vocês como é que funciona essa paradinha aqui. Tem muita gente que tem, assim, eu tive dificuldade, eu tô pegando agora, e acho que tem gente que tá tendo dificuldade também, nessa parte dos autômatos com fila. Enfim, vou fazer um resumo bem rápido aqui de tudo, didático, dá pra pegar bem. A gente tem a variável decisora, que ela sabe que vai aceitar e rejeitar a palavra, e a variável reconhecedora sempre vai aceitar a palavra. Quando ela tenta rejeitar, ela entra em um looping infinito. Enfim, a gente tem aqui nossos controles infinitos. Por padrão, a gente sempre vai ter uma fita e uma pilha. Nos nossos autômatos determinísticos e os não determinísticos das notações anteriores, a gente tinha aquela regrinha básica, né, de quando é que um valor vai ser aceito ou não pelo autômato. Esse aqui é um pouco diferente. Para ele aceitar uma palavra, ele tem que ter essas regras. Ler a palavra na fita por completo, a pilha deve estar vazia e o controle termina no estágio final. Isso aqui é importante para tu entender bem. Então, os autômatos a gente constrói do jeito assim que a gente quiser. E além de seguir aquelas regrinhas, a regra que mais importa para esse tipo aqui é essa, a palavra. A gente, nos nossos autômatos, a gente pode ter várias palavras, de vários tipos, de vários jeitos. Só que para ela ser aceita, dessas diversas palavras, ela tem que respeitar essas regras aqui. Um autômato na posição. A gente tem essas posições aqui. O X vai ler o que tem na fita. A fita é isso aqui. Os outros dois são para a pilha. Aqui ele vai ler o que tem na pilha, que é um pop. E aqui a terceira posição, ele vai escrever o que tem na pilha, que é um push. A gente vai entender isso com os exemplos. Mas lembre-se disso. Primeiro aqui ele vai ler o que tem na fita. Aqui ele vai ler o que tem na pilha, vai fazer o pop, ou seja, vai remover, e o push ele vai adicionar. Vou dando até uma passada aqui, pronto. A gente tem até esse exemplo aqui. O A, o 0 aqui, o que ele vai fazer? Vai ler o que tem na fita, tem valor 0. Vai ler o que tem X, X tem X. Então se X tem X, ele vai e remove. Esse valor aqui sempre vai ser o de adicionar. Se a gente tiver um Ezinho de vazio, é um adicionar vazio. Ele meio que vai remover o valor. Basicamente aqui. Aqui ele só lê. Esse aqui ele meio que vai remover um valor. Enfim, basicamente é isso. E aí a gente tem aqui outros exemplos. Então memorize bem isso. Aqui ele vai ler o que tem na fita. Aqui ele vai ler o que tem no X. E aqui ele vai dar o push. Esse push, se for um valor 0, 1 ou letra, ele vai adicionar na nossa pilha, nessa nossa pilhazinha aqui. Se for vazio, ele vai remover. A gente tem essa questão aqui que de início assustou muita gente. Quando a gente tem esse elevado a n, é como se o A se repetisse várias vezes, né? Então o A se repete n vezes. Pode ter um A, 2A, 3A. E aqui a gente tem o B, que pode ter um B, 2B, 3B, enfim, assim por diante. O que ainda dá para entender nisso aqui? Que os autômatos aceitos, as letras, as palavras aceitas vão ser AB, AA, B, AAA, BB. Enfim, isso vai ser aceito nos nossos autômatos. Porém, se a gente for pegar aqueles determinísticos e não determinísticos, esses exemplos seriam aceitos. AAB, AABB, ou ABBB. Porém, quando a gente está se tratando de pilha, a gente vai sempre ter que adicionar um valor e ficar removendo ele. Então, a gente pega aquela regra, descarta um pouco e a gente vê em contexto de pilha. Eu posso escolher desses dois quem eu quero adicionar. Só que obrigatoriamente um desses vai ter que remover. Porque seguindo aquela nossa regrinha, bem aqui ele vai ler a palavra na fita por completo
ou seja, ele vai ler toda a palavra, a pilha tem que estar vazia e tem que terminar no estado final para ser aceito. Essas são as regras. Então, por exemplo, a gente vai entender aqui por que algumas palavras vão ser aceitas. Na verdade, quais palavras podem ser aceitas e por que as palavras que a gente achava que tinham que ser aceitas não foram aceitas. Tem esse textinho aqui, por exemplo, que é bom até dar uma lida. A, B é a representação, a concatenação, que vai aceitar A, N, A's, N, B's, ou seja, vai aceitar A, B, A, B, A, B, B, B. Tem que estar... Não, essa parte de sequência iguais você desconsidera. Para autômatos deterministas, tanto faz a sequência. Só que na pilha, elas têm que ser iguais. Porque o número que eu for adicionar elementos na minha pilha, que serão, estou dizendo X, mas pode ser qualquer outra coisa. O número que eu for adicionando tem que ser os que eu vou remover. Por padrão, eu estou falando aqui que o A ele vai adicionar, como dá para ver aqui no exemplo, e o B vai ficar removendo. Mas podia ser ao contrário. O B podia adicionar, o A podia remover. Só que aí ia ter que estar inverso. Enfim, vai dar para entender quando a gente ver o exemplo aqui. Linguagem, quando houver A, empilha X. Quando houver B, a gente desempilha. Então eu tenho aqui AAB. Rafa, no autômato determinista ou não determinista serve para ser aceito, né? Pois é, só que aqui a gente está falando de pilha. O A a gente colocou por padrão porque eu quis que ele adicionasse X. E aqui o B vai ter que remover, porque a minha pilha tem que apagar. A minha pilha tem que estar vazia, né? Então A ele vai adicionar o valor de X. Adicionei. Outro A, ele adiciona de novo. Aí o B, como eu disse, ele vai remover. Mas espera aí, ainda ficou X. E a nossa pilha tem que estar no estado final. Tem que ler a palavra por completo. E tem que estar vazia. A gente leu por completo. No nosso autômato, com certeza ela pode estar no estado final. Porém, o X ainda está lá. Então é por isso que está errado. Porque a pilha tem que estar vazia. Esse outro exemplo aqui vai ser aceito, porque ele adiciona X, depois remove. Esse aqui está errado. Por quê? Porque você está removendo o valor de X, né? E não tem X, então como é que você vai remover? Sabe? Aqui está errado, porque sobrou um valor de X. Aí se a gente for pegar um exemplo, o Rafa, mas AB e AB é aceito, porque ele vai adicionar, vai remover, vai adicionar e vai remover. Ok, é aceito, porém a gente tem que lembrar que tem que ser A e B juntos, sabe? Então é por isso que isso aqui não é aceito, porque era para ser AA, BB e não AB, AB. Não pode estar variando desse jeito. Acho que deu para dar uma pegada. Aqui seria o nosso autômato, de como ele seria desenhado. A gente pode aceitar um valor vazio, se quiser, por padrão. E para ele finalizar, ele tem que ter pelo menos um A e também tem que ter pelo menos um B. Então se a gente for ver aqui no nosso autômato, a gente lança um A. E aí eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 As. E aqui ele vai finalizar só se tiver um valor B. Certo? Aí se a gente for pegar, olhando para aquele padrão dos não deterministas. Aqui, A, B é aceito? É, porque A e B termina. É uma palavra aceita. Porém, falando de pilha, ela não vai ser aceita. Porque B a gente vai adicionar um X na pilha, no primeiro A, outro X na pilha, no segundo A. Vai remover um X da pilha quando a gente bota o B. Ainda vai sobrar um X. Então é por isso que não vai ser aceito essa palavra. Esse autômato aqui ele depende da nossa pilha, né? Então vão ter palavras que vão ser aceitas, vão ter palavras que não vão ser aceitas no nosso autômato. Isso é comum. É comum também ter alguns bugs, né? Até agora eu não presenciei nenhum, mas podem ter.
Por exemplo, você pensa que o resultado é para estar certo, mas enfim, é um bug. É que nem você fazer um debug no seu código, né? Enfim, aqui vai aceitar vazio, enfim. Aqui a gente tem outro exemplo, que é um exemplo um pouquinho mais complicadinho, mas acho que dá para pegar. Como eu disse antes, eu vou repetir de novo. No autômato determinista e não determinista, isso aqui está correto. Mas se falando de pilha, a gente tem que obedecer aquelas regras. A palavra por completo, a pilha tem que estar vazia e tem que terminar no estado final. Então é por isso que essa palavra é aceita. AB, AA, BB, elas são aceitas. AB e AB não é aceita porque a gente tem que ter primeiro A e depois o B. A gente não pode ter essa sequência AB e AB. Tem que ser tipo AAA, BBB, enfim. Por esse motivo. Vamos agora para a análise dessa daqui. Eu posso construir lembrando meu autônomo de qualquer jeito. Tanto no determinista, no determinista e nesse aqui de pilha também. Então tá. O padrão, como eu estou dizendo que A vai adicionar, né? Vamos primeiro entender isso aqui. A gente pode ter uma quantidade M de A, a gente pode ter uma quantidade N de B, e a nossa quantidade de C vai ser a quantidade de A mais a quantidade de B. Então tá, e falando de pilha, quem adiciona quem, que remove quem, eu tenho a liberdade de escolher. Se eu quiser falar que a B vai adicionar e A vai remover, ou C vai adicionar, eu escolho. Só que assim, se a gente for olhar isso aqui, o que é lógico quando a gente está construindo um algoritmo? A gente vai ter que adicionar o x e vai ter que remover. A gente sabe que o C equivale à quantidade de A mais a quantidade de B. Então, se eu colocar uma quantidade x de A, uma quantidade y de B, a quantidade de C que a gente tem que colocar tem que ser a quantidade de x mais y. Ou seja, a quantidade de A mais a quantidade de B. Essa vai ser a nossa quantidade de C. Então é lógico que o nosso C tem que remover, porque eu vou estar o total, né? Então na minha pilha, se o A adiciona x, o B adiciona x, eu vou ter 2x. E quem vai remover vai ser o C, porque o C aqui, ele vai ter a quantidade total desses nossos elementos aqui. Isso é nessa questão. Pode variar, talvez em alguma vai ter uma questão para frente que não vai ser o C, vai ser o B que está aqui no meio. Enfim, isso varia muito, é mais lógico. Então tá, se a gente for parar aqui e pensar os que vão ser aceitos, eu posso aceitar vazio, até agora por padrão, né? Eu posso aceitar A, B e CC, porque o CC, os dois Cs é porque eu estou somando a quantidade de As mais a quantidade de B. Eu posso aceitar A, BB, CCCC. Posso aceitar AA, B, CCCC. Porque dá pra ver aqui que a quantidade de A mais a quantidade de B é igual à quantidade de C. E aqui ele vai rejeitar A. Ele vai rejeitar B, porque eu tenho que ter um valor neles. Ele vai rejeitar principalmente se eu tiver C, porque o C depende dos dois. E não tem como eu não aceitar só C. AB, ok, mas falta o meu C. CCC está errado, porque ele depende do A e B. Como é que eu vou botar CCCC se eu não tenho A e B? Então vamos falar isso da parte escrever o nosso autômato. O A e o B vão adicionar o X. A gente está falando nesse exemplo, você pode escolher. Eu achei mais fácil, o professor dando até no exemplo, a gente achou mais fácil o A e o B adicionarem X e o C remover, que fica até melhor. Então tá, o A a gente adiciona, a gente pode ter uma quantidade infinita, a quantidade que a gente quiser de A, e depois a gente adiciona B, e a gente pode ter uma quantidade que a gente quiser de B. Porém, em relação ao nosso C, a gente adiciona o C, e o número dos nossos Cs é o total de A e B. Então a gente adiciona aqui, o que a gente está fazendo? A gente está lendo o valor, até dando a volta aqui, o que a gente está vendo? Aqui a gente está lendo a fita, aqui a gente está lendo o valor de X,
E aqui a gente está colocando o valor. Então aqui a gente está colocando x, aqui a gente vai colocar x. A gente coloca x aqui e coloca x aqui. Para eu dizer que eu vou remover, a gente faz o processo inverso. Quando ele lê x, ele vai remover. Então sempre que ele for ficar lendo x, ele vai ficar removendo. E a gente falou que o nosso C vai remover, porque a nossa pilha tem que estar vazia. Aqui era para ter um loop, mas acho que eu acabei esquecendo de colocar, mas aqui era para ter um loopzinho. Se a gente for ver aqui a palavra A, B, C, C. A, B, a gente tem A e B. Então a quantidade de C tem que ser 2. CC. Então a B, adiciona o X e adiciona o X. Tenho 2X. CC, remove os 2X. Aqui eu tenho 1X, 2X, 3X. Para remover, para deixar minha pilha limpa, eu boto 3Cs. E por aí vai. Por que as palavras não são aceitas? Primeiro, aqui eu adiciono o X, mas eu tenho que remover. Não tem como remover porque não tem um C. Essa era para ter um C aqui. B, ainda vai ficar um X na pilha. Tá errado, ela tem que estar vazia. E lembrando, tem que estar vazia, tem que estar no estado final. Não adianta de nada ela respeitar tudo e não estar no estado final. Ela não vai ser aceita. Ela tem que estar no estado final. A B não vai ser aceita porque eu vou ter só X. CC não adianta porque eu não estou removendo nada. Então vai dar erro, né? Então, lembrando de novo, uma dor que eu percebi no pessoal e até uma que eu senti, é que a galera não sabia quem vai remover e quem vai adicionar. Isso depende muito da nossa regra, vai depender muito também de como você pensou. Enfim, é muito lógico, é como se você está criando um algoritmo aqui. E vai lembrar que aqui a gente tem que pensar em contexto de pilha. E não naquela outra dos autômatos deterministas não deterministas, né? Enfim, vamos dar continuidade. A gente tem um outro exemplo aqui que foi feito em sala, né? Que esse aqui já é um pouco mais diferente. A gente pode aceitar uma quantidade. A gente tem até a nossa regrinha aqui. K tem que ser maior ou igual a zero. O nosso N tem que ser maior ou igual a K. Ou seja, aqui não pode estar vazio, né? Na verdade pode, né? Porque K pode ser maior ou igual a zero. Então aqui eu posso ter uma quantidade N de A que seja maior ou igual a K. K eu posso aceitar uma quantidade assim que eu quiser. 0, 1, 2, 3, 4. E aqui eu posso ter quantidades maiores que K ou igual a K. Aqui se a gente for olhar, é N menos K. Ou seja, aqui a gente tem que tomar cuidado para não ter um valor negativo, né? Porque vamos dizer que eu tenho aqui até representando, porque que N sempre tem que ser maior que K, porque se N for 3 e K for 5, vai dar negativo. Aí, opa, calma aí, né? Deu errado. Então N sempre tem que ser maior que K. Eu estou pensando nisso aqui agora também, que o professor foi fazendo, eu estou pegando agora. Aí eu resolvi gravar até para não só para mim, mas para quem está com dificuldade. Então vamos ver o que vai ser aceito. A gente já tem até aqui do nosso lado as que vão ser exemplos de que vão ser aceitos e exemplos que vão ser negadas. A e B vai ser aceito? Vai. Eu vou ter um A, eu vou ter um B. 1 menos 1, 0. Eu não preciso de C. A e C vai ser aceito? Vai. A vai ser 1, B vai ser 0. 1 menos 0, 1. Então eu vou ter um C. A, B, C vai ser aceito? Vai. Porque eu vou ter 2 A's, vou ter um B. 2 menos 1, 1. Então eu vou ter apenas um C. O que vai ser negado aqui? Eu tenho ABC. Opa, já vai dar errado. Porque não era para ter esse Czinho aqui. Porque 1 menos 1, se eu tenho um A, um B, 1 menos 1, 0. Então aqui não era para ser C. Não tem como ter só C, né? Que depende dos outros valores. E A, B, B não pode, porque B tem que ser sempre menor do que A. Aí beleza. A é aceito? Assim. A pode ser aceito. Porque se a gente for lembrar, nesse aqui, ele é aceito se a gente for olhar no padrão do autômatos deterministas ou não deterministas.
AA vai ser aceito, porque eu tenho dois A's. Eu posso ter 0 B's, como a gente tem nessa regrinha, e 2 menos 0 A. Faltaria só o C, né? Eu precisaria do C também. Então é por isso que aqui não pode ser aceito. Vão ter casos, por exemplo, um caso pode ter bugs também, né? Eu falei que pode ter ocasião em que eu posso ter só A, né? E eu vou desconsiderar B e C, e eu tenho só A. Assim, eu sei que nesse exemplo não tem como isso acontecer, mas vamos dizer que eu vou ter só A. A palavra só vai ser aceita se, lembrando, se a pilha estiver vazia. Então vamos dizer que o meu C é responsável por remover o valor da pilha e o meu A adiciona os valores. Se eu tenho só A e ele é aceito no meu autômato, beleza. Mas em questão de pilha, se eu tenho só A, eu vou só adicionar valor. Eu tenho que deixar minha pilha vazia. Como eu vou deixar minha pilha vazia se eu não coloquei o valor que vai remover ela, que no caso seria o C? Sabe? Então, tá errado. AAC, tá certo ou tá errado? Tá errado. Se eu tiver AA, eu tô adicionando valor. E aí, se eu for tentar remover, não tem como. Ainda vai sobrar um X. Então é por isso que não encaixa. Tá, mas Rafa, por que você está dizendo que A vai adicionar, B remove? O B, ele vai remover ou vai adicionar? O B, se a gente for olhar, ele também vai remover. Porque, diferente desse aqui, quem estava removendo era o C. Antes eu achava que quem ficava no final removia, mas não é. É porque se a gente for dar uma olhada, se A adiciona, como é que eu posso deixar? Colocar valor na minha pilha e como é que eu posso remover com base nesses valores? Se a gente está vendo aqui, C é igual a soma desses dois. Então, se ele é a soma desses dois, os dois podem adicionar o valor e só o C pode remover. Porque aí vai ter o valor suficiente para poder remover os resultados que estavam na pilha. Aqui, se a gente for dar uma olhada, o A sempre vai ser maior. Ele vai ser maior que a quantidade de B's. O C aqui, ele tá sempre subtraindo a quantidade de A's com a quantidade de K. O professor até falou na aula que o K, a gente vai saber a quantidade se eu não me engano agora. K, a gente pode saber a quantidade se a gente for pegar K é igual a N menos K mais K. Aí a gente descobre a quantidade de K. Mas enfim, foi um exemplo que ele deu. Mas aqui nesse contexto, o A a gente pode dizer que ele vai adicionar o X. Nesse exemplo aqui eu quero que ele adicione. E aqui eu estou querendo que B e C remova. Porque se a gente for olhar, se eu adicionar A, adiciona X. Adicionei, minha pilha tem que estar vazia. Como ele aceita A e B, o B ele tem que remover, né? Para minha pilha ficar vazia. Então acho que por padrão o nosso B vai remover. Se eu tenho A e C, o A adiciona valor no X. Quem vai remover, obviamente, tem que ser o C, para minha pilha ficar vazia. Então C vai remover. Eu tenho A, B, C. O A adiciona 1, A adiciona outro X, eu tenho 2X. Quem vai remover? O B e o C. Eu podia ter A, B, B também, acho que seria um outro exemplo válido. Mas enfim, voltando. O B e C eles vão remover. Eu tenho 2x por causa do A. Então para remover, ou eu coloco 2B, ou eu coloco B e C. Se eu colocar mais um C aqui ou mais um B vai dar errado, porque eu vou tentar remover algo que não tem mais na pilha. Ela já vai estar vazia. Então acho que está dando para entender agora que nesse exemplo aqui, o que a gente tem que encontrar é a nossa pilha. Né? A pilha que vai definir se aquela palavra vai ser aceita ou não. Ah, Rafa, mas aqui se eu colocar AB ou ABBBBB vai ser aceito. Mas aí que tá, se tu for colocar um A, vai adicionar o X. Se tu for colocar 200 Bs, vai dar erro.
porque tu tá tentando remover algo que não existe mais, sabe? Então é por isso que não funciona. Então se a gente for até olhar aqui no nosso autômato, a gente tem um A, a gente pode adicionar o valor de A, quantos X a gente quiser. O B, ele vai ficar removendo, vai remover, a gente pode ter esse looping que vai ficar removendo os valores. Então é por isso que essas palavras são aceitas. E é por isso que essa palavra não é aceita. Ela, se a gente for pegar os autômatos deterministas ou não deterministas, podia ser aceita, porque respeitou a regra, né? A, C, terminou no estado final. Porém, se a gente for olhar na pilha, a gente tem que sempre olhar na questão de pilha, a pilha tem que estar vazia. Então eu adicionei x, removi. Ainda vai sobrar um x. Então é por isso que essa palavra tá errada, ela não vai ser aceita. Esse autômato também depende da nossa pilha. Então eu acho que está até dando, assim, se você não entender, fica dando analisada, tenta fazer alguns exemplos que dá para dar uma pegada direitinho. Aqui a gente tem, caraca, eu esqueci o termo agora, e eu esqueci o nome dessas paradinhas aqui, mas enfim, eu tenho anotado. Aqui a regra ainda é a mesma, nos autômatos deterministas e os não deterministas. Aqui as nossas... Caraca, velho, deu um branco agora, enfim. Aqui é o Z, aqui são os nossos símbolos. O X é o valor que a gente está representando para empilhar. Aqui é a conexão, né? O Z0, ele recebe quem? Ah, ele recebe... Aqui é o A, B, a gente tem o C para fazer o desenho, aqui é o estado inicial, né? A gente colocou o padrão, e aqui vão ser os estados finais que a gente tem. Enfim, isso aqui a gente já tem uma noção dos nossos autômatos passados, né? Então não preciso explicar muito. E é isso. Ah, pronto, lembrei. Aqui a gente pode aceitar vazio, né? Então o nosso Z0 ele aceita A, mas ele pode aceitar vazio B e C vazio. O nosso Z1, ele está aceitando quem? Ele vai aceitar o B, né? E o C aqui. Ele manda, na verdade, o Z1, né? Até me perdi aqui. O Z0, a gente tem o A que manda, que fica adicionando X. O nosso Z0, ele manda para Z1 e ele manda para Z2. Por isso tem até aqui Z2 e Z1. No nosso Z1, ele não recebe ninguém de A, ele não manda A para ninguém. Ele manda para ele mesmo, Z1 com B, e ele manda para o Z2. O Z2 ele não está mandando para ninguém, nem para Z0 nem para Z1, e dos valores de A e B. Aí aqui ele tá mandando para ele mesmo. Depois tem Z2 vazio aqui. Enfim, aqui não tem muito segredo não. Esse aqui é um outro exemplo. A gente tem W e W2. Quando a gente tem W2 é como se fosse o reverso. Se eu tenho um W que é 0, 1, 1, o W elevado a 2 é como se fosse um espelho, né? Ele vai ser o inverso assim. Se eu tenho 0, 1, 1, ele pode ser 1, 1, 0. Se eu tenho 0, 0, 1, ele pode ser 1, 0, 0, 0. Enfim, tem aqui um exemplozinho. É um espelho. Como a gente representaria nisso? A gente sabe, ó, que tem que adicionar e tem que remover. Se eu for adicionar os valores, assim, 0, 1, estou adicionando um x, aqui estou adicionando outro x, aí eu tenho 2x. XY, né? A gente está colocando aqui XY, mas vamos dizer que tem o x. Ah, mas eu preciso remover, eu preciso deixar ela vazia. Então o valor tem que ser igual. Ele vai remover e vai remover. Como é um espelho, né? Se a gente for olhar aqui, ele pode adicionar, remover, remover, ou adicionar, adicionar e remover. Então ele vai tentar remover o vazio, ou ele vai tentar adicionar, e quando remover ainda vai sobrar um valor. A pilha não vai estar vazia. E aqui a gente tem outro exemplo também, né? 1, 0, 1, 1, 0, 1. Aqui ele adiciona, 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 remove, remove, remove. Pilha vazia. Massa. Então é isso aqui que o nosso autômato está fazendo. Lembrando, foque sempre na pilha.
Porque vão ter palavras que, se a gente fosse ver no autômato determinista, seriam aceitas. Só que quando se tratando assim de pilha, elas não vão ser aceitas. Por quê? Porque tem que respeitar aquelas regrinhas. Tem que ler a palavra por completo, remover da pilha e terminar no estado final. Então aqui a gente pode aceitar vazio. Eu adiciono 0 ou 1. Aí aqui eu adiciono a quantidade que eu quiser. Isso aqui representa o meio. É como se fosse essa divisão aqui, né? Ele representa esse meiozinho aqui. Esse meio. Isso aqui é o meio. Isso que vai me dizer que eu estou no meio ou não. Esse aqui não tem meio, né? Porque é ímpar. O meio sempre vai ser um parzinho. Esse valor aqui não é aceito, mesmo tendo meio, não vai ser aceito porque ó, os valores não é um espelho isso aqui. Seria se fosse 0, 1, 1, 0, né? Isso não é. E outra coisa que você tem que estar ligada é que, beleza, recebe. Mas assim, tá respeitando a regra, porque é para estar em espelho. Isso aqui não é um espelho. É que nem aquela do A e B, porque A e B não era aceito. Porque ele primeiro aceitava só valores A e depois só valores B. Então é isso que está acontecendo. Aqui a gente adiciona os valores 0 ou 1. Aí a gente adiciona o número que a gente quiser. Chegou no meio. A gente aqui está adicionando os valores na pilha. Vamos dizer que eu tenho 0, 1, 0 e 1. Então adiciono Y na pilha. Aqui adiciono X na pilha. Então tenho X e Y. Estou no meio. Agora eu vou remover. Para remover, primeiro o Y. Ou o X, na verdade, né? A gente chama um. Se ele visualizar na pilha o X, ele remove. Aí beleza, vai sobrar Y. Aí ele vai chegar aqui. Ele vai ver Y. Se ele viu Y, ele vai remover. Então é por isso que isso é aceito. Aí sempre lembrando, a pilha tem que estar vazia. Parece cansativo, mas enfim, é bom falar isso. Para você lembrar que esse valor aqui está respeitando, porque a gente tem 0, 0, 1, 1. Mas aí que está. Quem está removendo? Quem está adicionando? Será que tu pode estar adicionando? Se a gente for olhar para um autômato determinista, ele pode ser aceito. Mas se a gente for visualizar a pilha, será que não vai ter um valor ainda lá? Será que tu não vai estar tentando remover algo que já está vazio? Então é sempre bom estar ligado. E basicamente é isso. Valeu!